40º podcast Entre Vínculos, nós vamos conversar um pouco sobre a tão discutida cultura da beleza e do corpo em nossas vidas. Se o nosso modo de viver segue regras e normas muito rígidas a respeito da cultura da beleza, se as nossas relações, os nossos afetos, o nosso consumo são pautados por essa cultura da beleza e do corpo. E o que é cultura da beleza e do corpo? Do que se trata isso? Então, para nos provocar, eu pergunto quais são as imagens que nós registramos sobre, por exemplo, o que é um corpo saudável e bonito? Mais uma pergunta: que subjetividades e que sujeitos são criados em nossa sociedade a partir de certos padrões de beleza que talvez possam nos escravizar, mesmo que a gente não perceba? Será que há diferentes padrões de beleza para homens e mulheres ou são os mesmos? E, por último, quais são as redes sociais importantes nesse processo de cultura da beleza? Qual o papel das redes sociais nessas normas sobre o corpo, sobre a beleza, que estabelece o que é feio, o que é bonito e até que ponto isso é bom para a nossa saúde mental? Hoje é dia 23 de junho de 2022 e esse é mais um episódio do podcast Entre Vínculos, que pode ser ouvido pelo Spotify, pelo Google, pelo YouTube e pelo site Recriando Vínculos. Eu sou a Kitty Menezes, cineasta, e estou conversando hoje mais uma vez com a Andréa Raquel, que é parceira nesse podcast e psicóloga. Pois é, Andréa, chegamos a esse tema, não sem uma certa resistência, né? Porque é um assunto muito debatido e que já foi bastante polemizado, mas que também hoje se apresenta a partir de outros aspectos, de outras perspectivas. Eu sempre me espanto com a qualidade das discussões que estão acessíveis para quem se interessar, né? São discussões que a gente não teria acesso há muito pouco tempo atrás. Então, na primeira busca que eu fiz pelo Google sobre esse tema, eu já encontrei um vídeo super didático que a maravilhosa Rita Von Hurt postou lá no canal dela no YouTube. E ela provoca a gente pensar que se tem um padrão, tem também o que está fora do padrão. E aí ela pergunta: mas quem estabelece esse padrão? É interessante esse assunto, né? É um assunto que já vem cansando, mas parece que é um cansar que precisa ser retomado. E aí, então, eu pesquisei essa história dos padrões de beleza com uma historiadora, uma pesquisadora chamada Denise Bernuzzi de Santana, que discute a história da beleza nos livros dela. Ela tem um livro que se chama História da Beleza no Brasil e outro que se chama Gordos, Magros e Obesos. Ela traz para a gente uma discussão sobre isso, abordando a partir de que momento na história do Brasil que os padrões de beleza se tornaram esses que nós temos hoje no século XXI. A partir, na verdade, dos anos 50, aproximadamente, é que esses padrões de beleza que são estabelecidos pelas empresas, pela chamada indústria da beleza. Esses padrões foram se estabelecendo a partir desse momento dos anos 50, 60, onde ficou bastante separado gordura e magreza, mas uma determinada magreza. Não é qualquer corpo magro que é considerado belo, é o corpo tonificado. É o corpo forte. Este é o corpo magro que, a partir de um certo momento da história, recente inclusive, ficou sendo tratado e visto como beleza, saúde e bem-estar. Até a metade do século XX, ser mais gordinha não era
considerado feio. A consideração de que gordura é coisa feia é uma consideração que tem 50, 70 anos, porque antes desse período, inclusive final do século XIX, início do XX, a gordura estava relacionada com riqueza, com fartura, com mesa cheia. E não havia, por exemplo, muitas medidas, muitas balanças espalhadas pelas cidades, pelos locais. Não havia tantos supermercados que tivessem esse objetivo, né, de medir o corpo de maneira como nós medimos hoje. Então, é muito importante, eu acho, a gente pensar, a gente estudar essa história para perceber o quanto tudo se movimenta e o que é que foi acontecendo na sociedade que foi estabelecendo esse padrão de beleza do magro em oposição à gordura e de uma rigidez, porque quem não se encaixa no padrão estabelecido paga um preço alto na nossa sociedade. É interessante porque você fala dessa homogeneização da beleza, né? Esse corpo estruturado a partir de um determinado padrão. E a gente não pode deixar de notar que nesse período que você cita, a segunda metade do século XX, a gente também tem uma produção cinematográfica norte-americana ditando esses padrões de aparência e beleza. Então, enquanto o cinema se consolidava como entretenimento para as classes dominantes, porque nem sempre foi assim. A gente que trabalha com cinema, a gente vai entender que lá no começo da história do audiovisual, o cinema era um entretenimento para os operários. Ele entrava como mais um número nos vaudevilles, nos cafés, que eram frequentados por trabalhadores, boêmios. Então esse cinema da segunda metade do século XX, que já é voltado para as classes dominantes, ele disseminava também um padrão de beleza e consumo que se refletia nos figurinos, na maquiagem, comportamentos das personagens, dentro e fora das narrativas cinematográficas, né? Dentro, através dos personagens, das vestimentas, e fora, porque essas imagens iam para as capas de revistas, para as entrevistas, para os programas de TV, tudo isso para disseminar um imaginário que se solidificou como o American Way of Life, que era o tal do estilo de vida americano e que se tornou modelo de comportamento após a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai entender, né, que esse modo de viver, ele se baseava no consumismo, numa padronização social e na crença de valores democráticos, liberais, vendendo uma ideia de felicidade através do consumo. O consumo desse corpo objetificado. Então acho que a gente consegue entender um pouco como é que esse modelo se torna padrão. É com a ajuda dos meios de comunicação de massa, o cinema, a TV, as revistas e por aí vai, né? Sim, inclusive a partir deste momento da expansão dos meios de comunicação, Kitty, também houve essa espetacularização do corpo, tanto do corpo que carrega o padrão, que demonstra, que significa o padrão de beleza ideal, que é o corpo tonificado, é o corpo magro mais forte, a espetacularização deste corpo como a espetacularização do corpo que não está nesse padrão e dos problemas, por exemplo, a gordura sendo considerada, sendo espetacularizada como algo ruim, né? Como não saudável, o corpo magro e anoréxico também, problemas ligados com transtornos de alimentação, formas e regimes de alimentação para controlar o corpo, para ter mais massa muscular ou para regular a gordura. Tudo isso foi um processo histórico, portanto, que veio
veio ocorrendo a partir da metade do século XX, como nós estamos falando aqui, foi formando exatamente um modo de ser, um modo de viver, um modo de nos ver também e um modo de desejar. Então, nós aprendemos a desejar esse corpo, nós formamos a nossa identidade, a nossa subjetividade a partir desses contextos que a mídia trouxe e que penetra, que atravessa as instituições, tanto a família quanto a escola e outras instituições, o mundo do trabalho, podemos dizer, de forma que o corpo, talvez a gente possa pensar hoje, acabou se transformando numa espécie de passaporte, né? Será? É uma pergunta para a gente colocar. O corpo importa? Quanto que o corpo, o formato do nosso corpo é importante nas nossas relações de trabalho, por exemplo? Se eu sou magra, se eu sou mais gordinha. Uma coisa muito interessante que a Denise traz nesses textos e nas pesquisas dela é uma mudança do embelezamento. A beleza era produzida muito mais através de adereços, roupa, sapato, maquiagem. E chegou um momento, especialmente a partir dos anos 80, 90, que as cirurgias plásticas começam a se tornar muito importante, até banalizadas, eu acho que a gente pode dizer hoje, né, atualmente, e o passaporte para a beleza não são mais os adereços, mas sim as cirurgias plásticas. E junto com as cirurgias plásticas, o Brasil é campeão em cirurgias plásticas. Somos um país no qual reinam os recursos das cirurgias plásticas, médicos e médicas muito importantes, estrangeiros e estrangeiras que vêm para o Brasil para fazer cirurgias plásticas com cirurgiões daqui, né? Então, o Brasil se tornou uma grande potência nesse campo e isso também trouxe o imaginário do milagre, um imaginário de que talvez nem precise do esforço, o esforço das academias, o esforço físico. Eu percebo que nós temos as duas formas de embelezamento, mas a questão das cirurgias plásticas como uma resposta imediata para conseguir o corpo ideal é algo bastante utilizado, né? E bastante forte, e esse imaginário de que é possível. Inclusive, se antes havia alguma vergonha disto, né? Não, hoje acho que já faz décadas que o Brasil se tornou, como ela diz na pesquisa, nos livros dela, paraíso das cirurgias plásticas. E aí a gente pode questionar, né, que subjetividade, como é que nós, principalmente nós mulheres, porque eu estou falando das cirurgias plásticas para homens também, mas as mulheres são as maiores consumidoras das cirurgias plásticas para arrumar partes do corpo ou do rosto que não estão adequadas ao padrão ideal da beleza. É um questionamento, né, que a gente pode levar para casa para pensar, que as cirurgias plásticas elas são soluções contemporâneas e há muitas outras práticas de embelezamento também. O ideal é manter a juventude, essa perfeição que a gente encontra muito através dos filtros disponíveis aí para a gente limpar as nossas fotos das imperfeições, né? Mas quando a gente vai pesquisar também, a gente vai entender, a gente vai achar outras práticas de corpo modificado que são mais antigas. Por exemplo, na China, as mulheres eram obrigadas a seguir um padrão de beleza conhecido como pé de lótus ou pé de chinesa.
Era uma prática que servia para controlar o tamanho dos membros inferiores das moças, que, segundo a tradição, deveria medir entre 8 e 10 centímetros. Isso era um símbolo de status e beleza e trouxe consequências físicas gravíssimas para as mulheres da época. Elas passavam a ter dificuldades para andar, elas caíam frequentemente e apresentavam deformações nos ossos do quadril e da coluna, também fraturas no fêmur. A gente também tem outras práticas de body art, body modification mais recentes, dos anos 50, 60, acho que até um pouco antes. Tem uma artista muito interessante chamada Orlan, não sei se é assim que pronuncia, ela é uma artista francesa, uma artista visual francesa, e nos anos 90 ela realizou uma série de cirurgias plásticas, não lembro se foi final dos anos 90, começo dos anos 2000, ela realizou uma série de cirurgias plásticas no corpo, questionando esses padrões de beleza. Então a gente vai encontrar aqui na internet algumas imagens bem interessantes, muito polêmicas, desse trabalho que ela traz, modificando o próprio corpo para questionar o que é esse padrão de beleza e até que ponto a gente chega para atingir essa expectativa, esse desejo, esse lugar que talvez seja inatingível, né? É porque não tem fim, na verdade. A indústria da beleza, principalmente essa da cirurgia plástica, nos impulsiona a ir encontrando defeitos no nosso corpo infinitamente. Você corrige uma coisa, passou um tempo, você vai querer corrigir outra, porque é um mercado e o mercado cria demandas o tempo todo para que você consuma. Então, talvez pudéssemos nos perguntar, né, quais são as violências que nós nos submetemos em nome de um corpo ideal, porque isso vai sendo internalizado. Nós internalizamos desde pequenas, principalmente nós mulheres, mas também os homens, esse corpo perfeito, esse corpo ideal, como você está descrevendo. Eu gosto da obra clássica do Mito da Beleza, que é de 92, é o livro da Naomi Wolf, né? É muito conhecido, eu indico, onde ela discute, imagina, 92 o livro, mas eu acho que ele continua bastante atual, bastante interessante. Ela discute essa chamada ditadura da beleza. Essa ditadura da beleza, ela é uma parte da questão e da discussão que tem a ver com os distúrbios alimentares, com meninas e meninos, mas especialmente meninas, que vão desenvolver muitas vezes quadros de anorexia e quadros de depressão, buscando a perfeição do corpo, mas não só a perfeição do corpo, a perfeição da inteligência, a perfeição na sexualidade, a perfeição nas competências, em todos os aspectos da vida. Ter um corpo ideal, próximo do perfeito, que nunca será atingido, estrutura o nosso desejo. Quem é que não quer ser desejado? E para ser desejado, eu cumpro ou tento cumprir uma série de critérios e fico tentando a vida toda. Eu acho que essa é uma construção de subjetividade que impacta aquilo que é chamado de autoestima, de amor próprio, e que também impacta o nosso olhar sobre os outros corpos. Os corpos que não se encaixam muitas vezes nessa perfeição ou não estejam próximos desse ideal, muitas vezes são considerados corpos abjetos. Cada um de nós pode olhar para um corpo e julgá-lo, senti-lo como um corpo abjeto. Em geral, o corpo abjeto é o corpo que não se encaixa no padrão principal do corpo perfeito, mas nós também podemos nos sentir sendo este corpo abjeto e ficar buscando a construção deste corpo perfeito, ideal. Isso nos adoece com certeza, porque, como o próprio nome diz,
ideal é ideal, não é real. É muito interessante lembrar que o fato de alguém ter um corpo tonificado, considerado belo nas redes sociais e também na realidade do dia a dia, na academia, no trabalho, não garante, por exemplo, uma sexualidade saudável, um erotismo bacana, que seja interessante e satisfatório para a própria pessoa e com quem ela se relaciona. Apesar da indústria da beleza vender a ideia, conceito de que se eu consertar o meu nariz, se eu consertar a minha musculatura e me incentivar a fazer isso sempre, obsessivamente, então se eu fizer esses consertos, eu vou ser feliz, eu vou ser desejada, amada, eu vou ter um erotismo envolvente e satisfatório. Desculpa, mas isso não confere. E eu poderia dar vários exemplos da clínica aqui, que eu não vou dar, porque não cabe, para ilustrar essa fala, essa constatação. Quero esclarecer que eu não estou querendo dizer que não devemos fazer nenhuma intervenção no nosso corpo, mas que as intervenções não vão garantir a nossa felicidade. Para eu ter uma sexualidade com prazer, com mais desenvoltura, com mais liberdade, com uma afetividade que flua, não depende apenas disso, não depende apenas de eu ter um corpo exatamente de acordo com o que ensinam os padrões de beleza hegemônicos. Depende de outras coisas também. Queria finalizar aqui a minha fala trazendo uma reflexão de que essa ideia ocidentalizada do que é belo é tão frágil, né? Que hoje, com outras narrativas ganhando visibilidade através das redes sociais, isso não se sustenta mais. Então, essa discussão que a gente tem hoje, que a gente traz hoje, eu percebo que ela vai perdendo espaço, porque o que está em pauta hoje com relação ao corpo são outros valores que vêm sendo estabelecidos por narrativas diferentes trazidas por outros atores e atrizes, né, desse cenário contemporâneo, que se discute tudo, que se desconstrói tudo. Então a gente parte de outros pressupostos quando a gente pensa por uma perspectiva de gênero, por exemplo. Então são outros corpos trazendo outros padrões e questionando outros valores. As redes sociais, elas possibilitam que outros corpos se posicionem e recuperem o protagonismo das suas existências, a beleza da sua diversidade. Surgem movimentos questionadores, dissidentes, propositivos, que defendem corpos livres, combatem gordofobia, pressão estética por corpos padronizados. Então a gente tem perfis como o da Tigeisa, Maricides, que questionam essa ideologia controladora e patriarcal, expondo seus corpos para dizer que a beleza está em todas as formas e tamanhos. Eu queria finalizar então provocando, né, para a gente pensar se isso tudo que a gente discutiu hoje ainda é válido mesmo, ou se a gente pode exercitar essa desconstrução partindo de um outro olhar para nós mesmas, para nós mesmos e para outros e outras. Sim, eu percebo que essa questão, por mais discutida que ela seja, repito, acho que já falei isso, ela continua sendo muito necessária porque ela é muito constitutiva, ela é muito naturalizada. As pessoas sofrem por não estarem nos padrões esperados, por exemplo, por não serem altos ou altas o suficiente dentro de uma faixa etária, dentro de um grupo, por não serem magros o suficiente, por serem um pouquinho mais gordinhos, por terem um nariz mais achatado, e eu ouço isso e me preocupa muito, especialmente com os adolescentes. Porque, de fato, há bullying, sim, em muitas escolas, em muitas instituições, às vezes na própria família, nesses quesitos do corpo. Penso que essa discussão é necessária sempre. Vamos ficando por aqui e até a próxima.